Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da difusora bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia número 21, estamos no período dos patriarcas e vamos ouvir Gênesis 39 e 40, Jó 31 e 32 e Provérbios 3, 33 a 35. Gênesis 39. José foi levado para o Egito e Potifar, um egípcio, eunuco do faraó e chefe dos guardas, comprou-o aos ismaelitas que para lá o tinham conduzido. O Senhor estava com José, que veio a ser um homem afortunado, sendo admitido na casa do seu senhor egípcio. O seu senhor viu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar todas as obras das suas mãos. José obteve a sua benevolência, tornando-se seu servidor. Potifar pô-lo à frente da sua casa e confiou-lhe tudo o que possuía. A partir do momento em que o pôs à frente da sua casa e de todos os seus negócios, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção divina estendeu-se sobre todos os seus bens, tanto em casa como nos campos. Então, abandonou tudo o que possuía nas mãos de José e não se ocupou com mais nada, a não ser com o pão que comia. Ora, José era esbelto de corpo e belo de rosto. E aconteceu que depois de tudo isto, a mulher do seu senhor lançou os olhos sobre José e disse-lhe: "Dorme comigo." José recusou, dizendo à mulher do seu senhor: "Sabe que o meu senhor não me pede contas de nada da sua casa e que entregou nas minhas mãos todos os seus negócios. Não há ninguém maior do que eu nesta casa e ele não me proibiu coisa alguma, exceto tu, porque és sua esposa. Como poderei cometer uma tão grande falta e assim ofender a Deus?" Apesar de ela repetir o convite todos os dias a José, este não acedeu aos seus desejos e não se aproximou dela. Mas um dia, numa dessas ocasiões, ao entrar em casa para fazer o seu trabalho, não se encontrando ali ninguém, ela segurou-o pelo manto, dizendo: "Vem comigo." José abandonou o manto na mão dela e fugiu para fora. Quando ela viu que lhe deixaram o manto na mão e que fugira, gritou pela gente da casa e disse-lhes: "Vede, trouxeram-nos um hebreu para se rir de nós." Aproximou-se de mim para se deitar comigo e tive de gritar bem alto. Quando me ouviu levantar a voz pedindo ajuda, deixou o manto junto de mim e fugiu para fora. Depois, guardou o manto de José junto dela até que o seu amo regressasse a casa e repetiu-lhe a mesma história dizendo: "O escravo hebreu que nos trouxeste aproximou-se para abusar de mim. Depois, como gritei, deixou o manto junto de mim e fugiu para fora." Quando o amo de José ouviu a exposição feita por sua mulher, a qual dizia: "Aqui está o que me fez o teu escravo", enfureceu-se. O senhor de José mandou-o agarrar e fecharam-no na prisão onde estavam detidos os prisioneiros do rei. E José ficou na prisão. O Senhor estava com José, tornou-o estimado e fê-lo obter as boas graças do governador da prisão. O governador confiou-lhe todos os prisioneiros que estavam na prisão e tudo o que ali se fazia era dirigido por ele. O governador não examinava coisa alguma do que lhe confiara, porque o Senhor estava com ele, e o Senhor fazia com que fosse bem-sucedido em tudo o que empreendia. Gênesis 40. Depois destes acontecimentos, sucedeu que o copeiro Mor e o padeiro Mor do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó, irritado contra estes dois eunucos, o copeiro Mor e o padeiro Mor, mandou-os prender na casa do chefe dos guardas, no mesmo lugar onde José estava detido. O chefe dos guardas pôs José à sua disposição e este servia-os. O copeiro e o padeiro do faraó do Egito já estavam presos havia algum tempo, quando ambos tiveram um sonho na mesma noite, cada um o seu, e com sentidos diferentes. Ao aproximar-se deles de manhã, José notou que estavam preocupados e perguntou aos eunucos do faraó que estavam presos juntamente com ele na casa do seu senhor: "Por que está hoje sombrio o vosso rosto?" Responderam-lhe:
Tivemos um sonho e não há ninguém para o interpretar. José disse-lhes: Não pertence a interpretação a Deus? Contai-me o sonho. O copeiro-mor contou o seu sonho a José, dizendo: No meu sonho, uma videira estava diante de mim, e nessa videira havia 3 ramos. Apenas ela floriu. As flores cresceram e os rebentos da videira deram uvas maduras. Eu tinha na mão a taça do faraó, colhia as uvas, exprimia o sumo na taça do faraó e apresentava a taça ao rei. José respondeu: Eis a explicação. Os 3 ramos são 3 dias. 3 dias ainda e o faraó libertar-te-á, restabelecendo-te no teu posto, e porás a taça do faraó na sua mão, na tua anterior qualidade de copeiro. Se te lembrares de mim quando fores ditoso, presta-me por favor um bom serviço. Fala de mim ao faraó e faz-me sair desta prisão, pois fui arrebatado do país dos hebreus, e também aqui não tinha feito nada quando me atiraram para esta prisão. O padeiro-mor, ao ver que José dera uma interpretação favorável, disse-lhe: Quanto a mim, no meu sonho, eu tinha 3 cestos de pães sobre a minha cabeça. No cesto superior havia os manjares do faraó que o padeiro costuma preparar, mas as aves comiam-nos do cesto que estava à minha cabeça. José respondeu nestes termos: Eis a explicação. Os 3 cestos são 3 dias. 3 dias ainda, e o faraó mandar-te-á cortar a cabeça e suspender numa forca, e os pássaros virão debicar a tua carne. Ora, no 3º dia, aniversário do nascimento do faraó, este deu um banquete a todos os seus servos, e dentre eles chamou o copeiro-mor e o padeiro-mor. Encarregou o copeiro-mor de lhe dar de novo de beber, e ele apresentou a taça ao faraó. Quanto ao padeiro-mor, mandou-o enforcar como José vaticinara. Mas o copeiro-mor não se lembrou mais de José e esqueceu-se dele. Jó 31. Eu fiz um pacto com os meus olhos, de nem sequer olhar para uma donzela. Que recompensa me daria Deus lá do alto? Que herança me reservaria dos céus o Omnipotente? Acaso a infelicidade não é para o ímpio e o infortúnio para os que praticam a iniquidade? Não conhece Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Porventura caminhei com a mentira e os meus pés correram atrás da fraude. Que Deus me pese na balança justa e reconhecerá a minha inocência. Se os meus passos se desviaram do caminho e o meu coração foi atrás dos meus olhos, se apegou alguma mancha às minhas mãos, então que eu semeie e outro coma e os meus rebentos sejam arrancados. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher ou me pus à espreita à porta do meu próximo, que a minha mulher faça girar a mão para outro e que os estranhos a possuam. Porque isso é um grande crime e a maior das iniquidades. É fogo que devora até à destruição e que arruinaria todos os meus bens. Se violei o direito do meu servo e da minha serva nas suas discussões comigo, que vou fazer quando Deus se levantar para me julgar? Que lhe responderei quando me interrogar? Pois aquele que me criou no ventre também o criou a ele. Um só nos formou a ambos no seio materno. Se recusei aos pobres aquilo que pediam, ou defraudei a esperança da viúva, se comi sozinho o meu pedaço de pão, sem dar ao órfão a sua parte, pois desde a juventude cuidei dele como pai, desde o ventre materno protegi. Se não fiz caso do miserável sem roupas e do pobre que não tinha com que se cobrir, se não me ficaram agradecidos os seus membros, aquecidos com a lã das minhas ovelhas, se levantei a mão contra o órfão por me ver apoiado pelo tribunal, que o meu ombro caia das minhas costas e o meu braço seja separado do cotovelo. Porque eu sempre temi a Deus e nunca resisti ao peso da sua majestade. Se pus no ouro a minha segurança, ou fiz do ouro mais puro a minha esperança, se rejubilei com a grandeza da minha fortuna, ou com o muito que a minha mão juntou, se quando via o sol brilhar e a lua erguer-se no seu esplendor, o meu coração se deixou seduzir em segredo e lhes mandei um beijo com a mão, isto seria um crime digno de castigo, pois teria renegado o Deus dos céus. Acaso me alegrei com a ruína do meu inimigo e exultei com a infelicidade que lhe sobreveio? Pois nem permiti que a minha língua pecasse, reclamando a sua morte com uma imprecação. Não afirmaram os hóspedes da minha tenda: quem não saiu saciado da sua mesa? Não deixei o estrangeiro de noite à intempérie e abri sempre a minha porta ao viandante. Acaso encobri a minha culpa como homem
escondi no meu peito a minha iniquidade por temor da multidão e receio do desprezo dos parentes, e fiquei calado sem pôr os pés fora da porta? Oxalá eu tivesse quem me ouvisse. Eis a minha assinatura, que o Omnipotente me responda. O libelo de acusação escrito pelo meu adversário não o levaria eu sobre os meus ombros e não cingiria com ele a minha fronte como se fosse um diadema? Dar-lhe-ia conta de todos os meus passos e aproximar-me-ia dele como um príncipe. Se a terra clamou contra mim e os seus sulcos derramaram lágrimas, se comi os seus frutos sem pagar e afligi a alma dos que os cultivaram, nasçam-me cardos em vez de trigo e joio em vez de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Jó 32. Aqueles 3 homens deixaram de replicar a Jó porque se tinha por justo. Então inflamou-se a cólera de Eliú, filho de Baraquel de Bus, da família de Ramé. Irritou-se contra Jó porque pretendia ter razão diante de Deus. Indignou-se também contra os 3 amigos por não terem achado resposta conveniente, contentando-se somente em condenar a Jó. Como eram mais velhos do que ele, Eliú abstivera-se de responder a Jó. Mas ao ver que não tinham mais nada a responder, encheu-se de indignação. Então Eliú, filho de Baraquel de Bus, tomou a palavra e disse: Sou ainda jovem em idade, e vós sois mais velhos. Por isso a minha timidez impediu-me de vos manifestar o meu pensamento. Dizia comigo: a idade é que fala, e os muitos anos dão a conhecer a sabedoria. Mas é o Espírito de Deus no homem, o Espírito do Todo-Poderoso, quem dá o entendimento. Não são os velhos os mais sábios, nem sempre os anciãos discernem o que é justo. Por isso, atrevo-me a dizer: escutai-me. Também eu mostrarei o meu saber. Eis que esperei as vossas palavras, prestei atenção aos vossos raciocínios enquanto prosseguiam as vossas discussões. Estive atento ao que dizias. Mas ninguém refutou Jó, ninguém respondeu aos seus argumentos. Talvez digais: encontramos a sabedoria, é Deus e não um homem que o vai refutar. A mim nada me disse, e não vou responder-lhe com os vossos argumentos. Ficaram pasmados, nada disseram, faltaram-lhes as palavras. Começarei eu, pois, já que eles não falam, e ficaram sem nada responder. Pelo que me toca, eu sim responderei, e mostrarei o que sei, pois tenho muito que dizer e o Espírito pressiona-me por dentro. O meu peito é como vinho arrulhado, pronto a rebentar em odres novos. Falarei para ficar aliviado, abrirei os meus lábios para responder. Não farei acepção de pessoas, nem procurarei agradar a ninguém, porque não sei lisonjear, e de outro modo seria castigado pelo meu Criador. Provérbios 3, 33 a 35. A maldição do Senhor cai sobre a casa do ímpio, mas ele abençoa a morada dos justos. Ele escarnece dos escarnecedores, mas concede a sua graça aos humildes. A glória será a herança dos sábios, mas os insensatos suportarão a ignomínia. Eu sou o Padre Miguel Vasconcelos, das equipas de jovens de Nossa Senhora. Ler a Bíblia inteira ao longo do ano, nesta proposta ousada das equipas com o Mais 365, é aceitar caminhar com Deus, mesmo quando nem tudo é claro, mas sempre com a disposição de o conhecer melhor. Deus de amor, que nos falas todos os dias, agradecemos-te a tua palavra. Faz-nos disponíveis ao que nos pedes e fiéis no caminho. Hoje voltamos a ouvir falar de José, um dos 12 filhos de Jacó. José, como se vê na sua maneira de lidar com a mulher do seu senhor egípcio, é um homem justo. Talvez aqui já há um pronúncio de um outro José, o do Novo Testamento. Ser justo significa, no contexto bíblico, estar disponível para a vontade de Deus. É daí que vem toda a ideia de justiça. E além disto também, já que estamos a falar de significados das palavras, o próprio nome José significa Deus acrescenta. Tem que ver, já vimos isso noutros episódios, tem que ver com Raquel, sua mãe, que era estéril, mas Deus fez-lhe graça e ela foi mãe de José.
tendo pedido nesse dia que Deus lhe acrescentasse ainda um outro filho. Viria mais tarde a nascer Benjamim. Mas é daí que vem o seu nome. Deus acrescenta, Deus aumenta, por assim dizer. E é isso também que vemos nestes capítulos, porque o José vai fazendo as suas coisas, vai fazendo de alguma maneira o que tem diante de si, e em tudo vai sendo bem sucedido. Em tudo nós reconhecemos que Deus acrescenta. A Bíblia insiste neste ponto desconcertante acerca de José, que Deus acrescenta. O Senhor estava com José, Deus estava com José. Está sempre o livro do Gênesis a dizer-nos. No entanto, José é vendido pelos irmãos, como já vimos, é acusado, é traído, é preso, é esquecido. E isto ajuda-nos a perceber que a presença de Deus, como se diz, Deus estava com José, a presença de Deus não elimina a provação, não acaba com as tribulações que somos chamados a enfrentar. A presença de Deus sustém por dentro essa tribulação e essa provação. E nisto isto é consolador, posso dizer assim. Deus está connosco em todas as circunstâncias, mesmo quando não percebemos muito bem como. Mas isso é que é a verdade que José vai experimentando. Depois nós vemos uma coisa parecida a acontecer com Jó. Jó hoje, na parte do seu livro que lemos, reconhecemos que ele faz um último exame de consciência, um exame, olha com solenidade para si mesmo, passa a sua vida em revista, não para se justificar, Jó não tem interesse nisso, mas para se apresentar inteiro diante de Deus. E faz uma afirmação, também ela ousada, também ela arriscada: se é rei, que Deus o mostre. Jó fala com Deus de frente, sem tornear as questões. Fala até com Deus com uma certa lata, deixem-me dizer assim. Mas nisto está também a sua honestidade. Jó é ele mesmo, aliás, como José, um homem justo, que confia em Deus, que sabe que Deus é fiel e acredita nessa fidelidade de Deus contra tudo e contra todos, contra tudo o que as suas próprias circunstâncias dramáticas fazem parecer. E penso que vale a pena aprendermos isso com Jó. Ter inteireza no modo como falamos com Deus, mais uma vez sem tornear as questões, sem andar às voltas, olhá-lo de frente e depois ter também uma confiança absoluta na sua fidelidade e na sua bondade. Deus é absolutamente confiável e vale a pena acreditarmos nisso. Senhor Deus, que acompanhas os justos no tempo da prova, dá-nos um coração inteiro para te escolher na adversidade, dá-nos paciência para esperar sem desistir e dá-nos confiança firme na tua bondade, mesmo quando toda a nossa volta parece desmenti-la. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chegamos ao fim deste dia 21 e que bom está a ser conhecer ou relembrar estas histórias. Obrigado, um abraço em Cristo.